Entre as muitas coisas que as forças galácticas unificadas apreciavam, não ter requisitos realistas para o recrutamento militar era uma delas. O que os cientistas políticos chamavam de governança funcional, o público em geral chamava de um pesadelo burocrático com armas de fogo, e a expansiva confederação multiespécies que controlava 3 braços espirais da Via Láctea havia realizado o último. As pessoas mais inteligentes da Terra ficariam verdes de inveja com a tecnologia deles. Dispositivos que podiam atomizar luas, espaçonaves que podiam dobrar o espaço-tempo como uma colher de plástico barata, e tecnologia médica que tornava a morte uma escolha de estilo de vida em vez de uma realidade inevitável. No entanto, os Goofs ainda não haviam dominado a arte de fazer a xícara de café perfeita ou de criar formas com menos de 17 linhas distintas, não importava o quão longe tivessem chegado. Recruta R7293, originalmente de Tacoma, Washington, Tess Blackwood, foi lançada de forma pouco cerimoniosa nesta respeitável organização após a rápida e um tanto humilhante assimilação da Terra à cultura interestelar. Com seus 12 olhos piscando de tédio sequencial, o comandante VAR declarou que temos mais um primata daquela bola de lama atrasada. Ele então examinou os novos recrutas. Sob a intensa iluminação da instalação de processamento, o carrapazo do oficial Nexilot cintilava. Você acha que consegue lidar com o treinamento em términos 9, terráqueo? Para serem aprovadas para planetas da morte, a maioria das espécies deve passar por melhorias genéticas ao longo de várias gerações. A emenda. As mandíbulas do comandante estavam clicando no que R7293 esperava ser diversão em vez de fome, e ela ficou rigidamente alerta, evitando olhar para elas. Entendido, senhor? Por padrões cósmicos, a Terra possui uma série de biomas que são considerados severos. O noroeste do Pacífico foi meu lar quando criança. De repente, os recrutas alienígenas cultados soltaram um som que poderia ser risada. Alguém estava estrangulando um flautista, e soava como uma conexão de internet de escada. Ursos, disse o comandante novamente, seu desprezo ardente sendo transmitido pelo tradutor universal. Que encantador. Seus encontros com esses ursos certamente aterrorizarão as criaturas abrasadoras de Terminus 9. A nave para Terminus 9 era tão aconchegante quanto se poderia esperar de uma nave militar construída por alienígenas sem a ideia de suporte lombar. No meio de seu calvário, Tess viu um valariano de 6 braços que insistia em ter muito espaço para si, assim como um muraps gelatinoso que, enquanto dormia, absorvia inadvertidamente pedaços de sua roupa. O membro original da sua equipe. Então, sério. Do outro lado do corredor apertado, um drachiano réptil estava usando um palito sonico para limpar suas escamas quando alguém lhe fez uma pergunta. Aposto que você não vai durar um ciclo, Tess disse com um sorriso muito fino. É uma opinião oficial ou é apenas um ato de preconceito? No que poderia ter sido a versão draciana de uma risada, sua língua bifurcada se projetou para fora. Nem isso. É baseado em números. Quando se trata de espécies que não possuem armadura natural ou glândulas de veneno, o Terminus 9 tem uma impressionante taxa de eliminação de 97%. Com os olhos semicerrados, hesitou. Você tem isso. Uma erupção que aparece sempre que uma planta espinhosa é tocada. Rancor rígido é outra característica que compartilhamos, acrescentou Tess. Através das eras do gelo, doenças e reality shows, isso manteve nossa espécie viva. Sua cabeça foi inclinada pelos drachianos. Explique tela. Preste atenção. Um grupo de recrutadores entusiasmados, como um auditor fiscal oferecendo uma revisão prolongada, parou a IA da nave. É agora hora de descermos para a instalação de treinamento Terminus 9. Certifique-se de que todos os seus membros estejam firmemente presos aos seus corpos e que suas barreiras psíquicas estejam em seu ponto mais fraco. À medida que entram na atmosfera, as espécies vulneráveis podem sentir dor leve, desconforto severo ou até mesmo realinhamento molecular espontâneo. Ela segurou seu arnês com força. Seu Moilap, com aparência preocupada, tornou-se de um tom inquietante de chartreuse e ondulou nervosamente ao seu lado. Embarque nos próximos 3 anos da sua notável carreira militar. A IA continuou, seu tom traindo sua aparente decepção por ter sido designada para essa tarefa. Faça o seu melhor para evitar se tornar parte da teia alimentar local. Havia mais em Terminus 9 do que aparentava. Quando se comparavam a outros mundos mortos, servia como um padrão de excelência. A instalação de treinamento foi construída na parte mais segura do mundo, o que equivale a afirmar que era o local mais hospitaleiro do Sol. Enxofre e um aroma semelhante a bananas maduras pairavam no ar. Carnívoras e extremamente carnívoras eram os únicos 2 tipos de vida vegetal. Com suas estruturas cristalinas que absorviam a luz de maneiras que causavam enxaquecas em Tess se ela olhasse para elas por muito tempo, até as rochas tinham uma qualidade estranha e predatória. Este é o composto principal, zuniu o Tenente Pixel, uma entidade gasosa presa dentro de um exoesqueleto humanoide. Você comerá aqui, treinará aqui e possivelmente morrerá aqui,
embora solicitamos que você chegue aos centros designados de processamento de mortalidade se sentir que a morte é iminente. Documentos, você está ciente. A propriedade parecia que alguém tinha contratado um caranguejo ermita paranoico para planejar uma base militar, com sua vasta gama de estruturas reforçadas. Parecia que havia armas suficientes para derrubar um pequeno governo em cada edifício, que era abobadado e blindado. A primeira luz do dia é quando seu treinamento começa, continuou Piol. Pequenos sopros do que poderiam ser tédio foram liberados pelo seu exoesqueleto. Acho que seria melhor se vocês todos dormissem agora porque o ciclo de DAO local é de 32 horas padrão. Os recrutas não humanos gemeram ao serem informados de que o exercício de amanhã os levaria à floresta Razerleaf para um treinamento básico de sobrevivência. Tess sussurrou para o Drachiano, que se tornara sua fonte de informação preferida apesar da animosidade entre eles, e o Drachiano explicou que era onde eles esperavam os recrutas potenciais dos que seriam usados como pacotes de ração no futuro. Nesta área, você pode experimentar alucinações causadas por uma neurotoxina secretada por árvores, parasitas escavadores que põem ovos em seu tronco cerebral, e o predador supremo do planeta, a sombra da morte crixiana, que é tão eficaz na caça que evoluiu a consciência apenas para se deleitar no terror que infligia em suas presas. Tess piscou. Então, é basicamente um texugo do espaço. Não sei o que isso significa, mas se isso assombra os pesadelos da sua espécie, então sim. O primeiro dia de treinamento começou com a peculiar luz laranja-roxa que era o efeito atmosférico característico de Terminus 9. Supostamente, pode sentir o cheiro do medo a 50 km de distância e tem um ácido digestivo forte o suficiente para dissolver o casco de uma nave estelar. O esquadrão de treinamento se reuniu na borda da floresta de folhas de lâmina, um panorama horrível de plantas que pareciam a progenia monstruosa de um cato e um moedor de carne. Tess teve uma noite de sono agitada, em parte por causa do beliche padrão, que parecia ter sido feito para seres com configurações espinhais muito diferentes, e em parte porque seus aposentos continuavam ocultando seu DNA a cada 15 minutos por razões de segurança. Enquanto o instrutor de treinamento Gorvan, um homem colossal com a constituição de um vulcão, caminhava de um lado para o outro em frente às árvores, se é que se podia chamá-las assim, e resmungava algo sobre como o exercício de hoje seria simples, sua voz assemelhava-se ao braço de ferro de placas tectônicas. As árvores balançavam ominosamente, suas folhas como facas serrilhadas, mesmo sem vento. Reúnam-se em grupos de 3 e sigam para a floresta. Do clareira central, pegue um farol. Lembre-se de trazer de volta todas as suas partes do corpo originais. Tem alguma pergunta? Um Quillian tentacular estendeu um braço. Senhor, e as sombras da morte? O rosto de Gwen formou um sorriso, mas parecia mais uma falha geológica reconsiderando suas escolhas de vida. Boa pergunta. Quando você enfrenta uma sombra da morte, você tem 3 escolhas: fugir, se esconder ou morrer com tanta graça que não aproveitemos seus últimos momentos para lhe dar uma lição. As equipes foram designadas aleatoriamente, embora até suspeitasse que o algoritmo estava maximizando a incompatibilidade biológica. Ela foi emparelhada com um Drachiano chamado Kha'Zix, cujo nome ela aprendeu a pronunciar com um som de estalo que não conseguia reproduzir sem deslocar a mandíbula, e um ser cristalino chamado Shimer, que se comunicava através de pulsos de luz e parecia eternamente insatisfeito. Com formas de vida biológicas. Fiquem perto, sugeriu Kazeta enquanto se aproximavam da borda da floresta. O humano deve andar entre nós. É você quem está mais exposto. Adaptando seu rifle de pulso padrão feito para seres com braços mais longos e talvez mais articulações, Tess fez os ajustes necessários. Sozinha, sou capaz. O tradutor considerou a sequência de flashes rápidos que Shimer liberou como estatisticamente improvável. Silenciosamente, eles se dirigiram para a floresta. As folhas se torciam em direção a eles como espectadores curiosos, mas selvagens, como se as plantas pudessem sentir sua presença. O chão irregular e esponjoso sob eles fazia Tess amaldiçoar sua escolha de café da manhã toda vez que pulsava. Kaza murmurou, estamos sendo observados, depois de terem caminhado por cerca de 20 minutos. Sua língua se estendeu, provando o ar. Algo massivo. Está nos cercando, o corpo de cristal de Shimer se inclinou nervosamente. Sugestão de recuo da proximidade da sombra da morte. Precisamos daquele farol, Tess lembrou-os, tentando ignorar a formigação em seu pescoço. Seu sistema de alarme estava atualmente no máximo, pois o passado evolutivo da Terra havia programado os humanos com um sistema de alerta bastante eficaz de que algo está te caçando. Seus corações congelaram enquanto todos congelaram em resposta ao movimento na vegetação rasteira. Objetos estavam avançando em um paralelograma em direção à sua rota. Algo grande o suficiente para mover as plantas afiadas para o lado sem parecer ferido por elas. Xden apontou com uma mão garras e sibilou ali. Quando Tess se virou, avistou uma faixa de sombra se levantando debaixo de um carvalho retorcido. A criatura assemelhava-se a um híbrido entre um dragão de Komodo e uma pantera, e suas escamas lisas e absorventes de luz cobriam seu corpo, que era do tamanho de um tigre. Essa foi sua impressão inicial,
Sua cabeça tinha uma forma triangular peculiar e um aglomerado de buracos sensoriais que pulsavam com uma luz azul fantasmagórica no lugar dos olhos. A criatura balançava graciosamente em 6 pernas e tinha o que parecia ser espinhos retráteis correndo ao longo de sua espinha. Fique parado. Nem mesmo a voz de Cazete podia ser ouvida. Com precisão predatória, a sombra da morte girou para encará-los, suas narinas tremendo enquanto farejava em busca de respiração. Sua atenção piscava entre brilho, quite e teste. Ele encarou a pessoa por aquilo que parecia uma eternidade, com o coração acelerado. Depois disso, fez uma manobra inesperada. Sentou-se. Para que serviu? Em descrença assíncrona, os 12 olhos do comandante Zigvar piscaram. De pé, em posição de sentido na sala de desdobramento com seus colegas de equipe, que estavam surpresos, Tess repetiu, ele se sentou, senhor. Dr. Keane, o principal xenobiólogo da base, olhou para baixo em Tess através das lentes de aumento. Na verdade, ainda está lá fora. Magro e impaciente, o Dr. Keane havia matado todas as espécies estacionadas neste planeta, tornando as sombras da morte crixianas os predadores de emboscada supremos. A menos que seja parte de uma estratégia de caça, eles não sentam ou seguem. O médico interrompeu respeitosamente, dizendo que este fez. Ele até impediu o humano de andar em uma mancha de neurotoxina. As pessoas na sala começaram a gritar em descrença em várias línguas. O comandante Zvar levantou múltiplos membros para sinalizar silêncio. Mostre-me, ele ordenou. As imagens de segurança da floresta estavam granuladas, mas mostravam claramente o comportamento estranho das sombras da morte. De fato, tinha seguido a equipe por algum tempo após o primeiro encontro, mantendo-se a cerca de 20 metros de distância. Justo quando Tess estava prestes a pisar em um aglomerado de fungos roxos inofensivos, a criatura avançou com uma velocidade ofuscante, não para atacar, mas para bloquear seu caminho com seu corpo. Interessante, doutor. Com as mandíbulas cerradas de excitação, Keane sussurrou, é quase como se... No entanto, o comandante Zigvar acharia isso absurdo. Algumas espécies predadoras são conhecidas por adotar animais potenciais de presa que acionam instintos parentais em vez de instintos predatórios. No entanto, isso exigiria uma grande compatibilidade de sinalização bioquímica, o que é extremamente improvável entre espécies de diferentes árvores evolutivas, quanto mais de diferentes planetas. O assunto foi mudado de forma awkward. Poderíamos possivelmente compartilhar uma afinidade. Na Terra, os humanos coevoluíram com predadores. Os membros do Dr. Ken agitaram-se em desaprovação. A probabilidade de a bioquímica convergente atingir um ponto em que um predador de topo de Terminus 9 identificaria os feromônios humanos como algo notável é astronómica. O comandante Zagvar envolveu seus principais manipuladores. Apesar de tudo, ainda estamos aqui. Quero mais observação. O humano continuará treinando com monitoramento aprimorado. Se essa sombra da morte continuar agindo de forma estranha, podemos ter encontrado algo estrategicamente importante. Nas 2 semanas seguintes, Tess relutantemente se tornou o centro do que os recrutas dracianos haviam chamado de o playdate mais mortal da galáxia. Assim que a doutora Keane começou a seguir Tess, embora com menos graça predatória e mais equipamento de escaneamento obsessivo, sua sombra da morte, agora informalmente chamada de Spot, se materializava da paisagem sempre que ela se aventurava para fora do complexo, seguindo-a como uma sombra superprotetora. Talvez seja a composição do seu suor, especulou o Dr. Keane uma noite, examinando um frasco de suor de Tessus com uma inquietante empolgação, enquanto a xenobiologista prometia desvendar o enigma do comportamento das sombras da morte. Essa busca resultou em testes que foram mais intrusivos e dolorosos do que um exame físico-militar típico. Os humanos liberam uma mistura distinta de hormônios do stress e feromônios. É interessante ver como o seu sistema de resfriamento é ineficaz. Obrigado, Tess respondeu, tentando desviar sua atenção do fato de que um cientista extraterrestre estava usando órgãos sensoriais especializados para cheirar seu suor. Solicitei autorização para coletar o espécime para estudo controlado, doutor, senhora. Tess franziu a testa com a sugestão de Ken de que tentassem sintetizar o sinal que ele estava emitindo, e ele continuou, as aplicações militares poderiam ser revolucionárias se conseguirmos sintetizar qualquer sinal que você esteja produzindo. Ken admitiu que capturar o ponto seria arriscado, mas Tess murmurou algo sobre como a ciência exige sacrifício. Uma pequena frota de naves não identificadas desceu do hiperespaço na órbita de Terminus 9 e lançou embarcações de pouso antes que a grade de defesa planetária pudesse se ativar completamente, interrompendo a tentativa de captura planejada para a semana seguinte. Ou, mais precisamente, uma banda de piratas interestelares com péssimo senso de tempo. O ataque ocorreu durante o 3º turno, quando a maioria da base estava em seu ciclo de sono. O alarme da base, projetado para ser irritante para todos os seres sencientes, despertou Tess de seu sono. Enquanto ela procurava apressadamente seu uniforme, a primeira explosão sacudiu o quartel. Pessoal, postos de combate. A voz do comandante Zek varicou nas comunicações. Hostis não identificados estão atacando.
O sexto protocolo de defesa foi ativado. Gama 6, como Tess se lembrava de sua orientação, significava pegue qualquer arma que puder e tente não morrer imediatamente. No breve momento antes da porta do alojamento explodir para dentro em uma chuva de metal superaquecer, ela calçou suas botas e pegou sua arma. Emergindo da fumaça estavam 3 figuras vestidas com trajes ambientais que eram muito mais avançados do que os piratas comuns. Eles estavam armados com desativadores de grau militar muito avançados que podiam quebrar a matéria orgânica em seus átomos componentes em questão de segundos. Esta é uma instalação militar restrita, Tess declarou com a maior autoridade que conseguiu reunir, vestindo apenas roupas íntimas e uma bota. Entreguem suas armas imediatamente. O capacete do intruso principal inclinou-se em algo que poderia ser diversão. Um sintetizador deu à sua voz um tom artificial e assustador enquanto falava. Não estamos aqui para uma batalha. Estamos aqui para acessar dados de pesquisa, particularmente aqueles relacionados à investigação do Dr. Ken sobre a anomalia comportamental da Sombra da Morte. Pisca, Tess desviou o olhar. Espiões da indústria. Então havia as dezenas de contratados militares privados que o Gulf tinha na equipe, todos determinados a roubar segredos militares. De acordo com o invasor, as explosões foram causadas por informações sensíveis. Ou você nos direciona para o laboratório de xenobiologia ou teremos que começar a amputar membros até que alguém se apresente. Justo quando Tess estava prestes a responder, a parede do alojamento à sua direita desapareceu. A luz da aurora de Terminus 9, um tom roxo-alaranjado, e a figura elegante e ameaçadora de uma sombra da morte altamente excitada jorraram de um buraco aberto que estivera lá no minuto anterior. A beleza fluida de um pesadelo se materializou nos movimentos de Spot. Em um piscar de olhos, passou de estar na porta para navegar rapidamente pela sala e eliminar cirurgicamente 2 dos invasores. Em vez de matá-los, Tess notou com espanto, ela os desativou atingindo seus membros e armas com precisão cirúrgica. Embora o terceiro invasor tenha conseguido disparar seu disruptor, Spot já havia começado a se mover novamente, projetando uma sombra viva que parecia distorcer a luz ao seu redor. Um som que se assemelhava ao estilhaçar de lâminas escapou dos espinhos da Sombra da Morte enquanto ela saltava em direção ao agressor. O que se seguiu foi mais uma demonstração evolutiva do que uma batalha. Enquanto desmontava metodicamente a arma e o traje ambiental do intruso, Spot correu com uma velocidade incrível, desviando do feixe do disruptor. Em questão de segundos, o suposto espião corporativo se viu esmagado sob 600 libras de um predador de topo, seu traje em ruínas e sua expressão transmitindo puro horror, visível através de seu capacete quebrado. Com suas cavidades sensoriais pulsando com aquela luz azul inquietante, Spot virou-se para encarar Tess. Depois disso, usou uma de suas garras para empurrar o desativador na direção dela, uma ação que xenobiólogos de toda a galáxia estudariam em detalhes mais tarde. Bom garoto, Tess sussurrou com audácia. Um ruído semelhante a um ronronar e o som de talheres sendo processados por um triturador de lixo foram produzidos pela Sombra da Morte. Antes que o restante da equipe de segurança da base se mobilizasse, Spot já havia lidado com 4 invasores adicionais e levado Tess ao centro de comando, onde o comandante Zvar, que parecia extremamente preocupado, estava supervisionando as operações de defesa. Reconhecendo o recruta R7293, o tom tipicamente tirânico do comandante foi um tanto atenuado pela visão da Sombra da Morte relaxando ao lado de Tess. Percebo que você trouxe mais ajuda. Segundo Tess, Spot ajudou a repelir os assaltantes que estavam atrás dos dados de xenobiologia, enquanto tentava manter as aparências de decoro militar, mexendo com a cabeça de um monstro que poderia devorar todos na sala em um piscar de olhos. Querido doutor. Com seus tentáculos agitando-se de alegria científica, Ken invadiu o centro de comando. É extraordinário. Agora a proteção ativa como resultado da relação simbiótica. Tudo o que sabemos sobre a compatibilidade entre diferentes espécies é alterado por isso. Em poucas horas, o ataque foi frustrado, principalmente devido à ajuda inesperada de Spot. Como resultado da proteção de Tess pelo Dead Shadow e sua aparente capacidade de se comunicar com seus semelhantes, os invasores sobreviventes se encontraram em uma situação horrível. Animais que evoluíram para se alimentar de carne humana estavam os caçando através do ambiente mortal de Terminus 9. Este planeta de morte. Pouco depois do evento, à medida que a notícia da tragédia se espalhou, autoridades de alto escalão chegaram via transporte de emergência. Tess foi conduzida a uma reunião constrangedora com eles enquanto a equipe de inteligência militar da GUF interrogava os agressores apreendidos. O almirante Yorix falou à frente, um gás senciente alojado em um complexo exoesqueleto mecânico. Deixe-me esclarecer isso, ele disse. Em um dos nossos planetas de treinamento mais perigosos, um infeliz recruta humano desenvolveu uma afinidade em comum com o predador mais mortal do planeta. Parece que esse predador pode coordenar movimentos protetores com outros membros de sua espécie através da comunicação, além de protegê-la. Almirante, o senhor está absolutamente certo. Apesar do óbvio espanto em seus movimentos oculares, o comandante Zegvar manteve uma postura rígida com precisão militar. Os assaltantes estavam buscando dados relacionados a esse fenómeno.
Entendido, senhor. A Corporação Aureliano os contratou. Suas declarações iniciais durante o interrogatório sugeriram que eles estavam esperançosos de que o estudo pudesse abrir caminho para avanços em biotecnologia no controle de predadores de topo para uso em guerra. Segundo Tess, o traje de contenção do almirante mudou de cor para mostrar que ele estava preocupado. Gostaria de saber sua opinião sobre este assunto, Dr. Keane. Uma palpável sensação de euforia tomou conta da xenobiologista. Acho que encontrei o mecanismo após fazer muitas pesquisas. As semelhanças moleculares entre os marcadores de reconhecimento parental das sombras da morte juvenis e os hormônios de stress humanos e algumas feromonios são notáveis. Essencialmente, essa sombra da morte vê os humanos através da lente de uma sombra da morte infantil muito bizarra e indefesa. Spot, que neste exato momento estava enroscado na cadeira de Tess como um cobertor de segurança mortal de 600 libras, havia-se recusado a deixar seu lado e o único som que quebrou o silêncio assustado foi um suave ronronar. Um bebê, reiterou o almirante Yorix em um tom severo. Basicamente, ele trata o Recruit R7293 como um bebê. Os sinais moleculares são comparáveis o suficiente para elicitar respostas defensivas em vez de agressivas, como também verificou o Dr. Keane. A evolução convergente produziu essa coincidência surpreendente. Então Tess tossiu. Com todo o respeito, senhor, acredito que possam haver outros fatores envolvidos. Spot parece ser um cara inteligente. Durante o ataque, ele distribuiu armas para mim de uma certa maneira. A forma como trabalhou em conjunto com entidades semelhantes. Acredito que ele me vê como mais do que apenas um progenitor, ele me vê como um amigo. Tess tornou-se o foco da atenção do almirante UX. Você está dizendo que esses seres são mais inteligentes do que o que vimos até agora? Com licença, senhor, mas estou-me perguntando se nossa documentação está faltando algo. Evoluímos com predadores também. Durante milhões de anos, deciframos suas ações e linguagem corporal. Talvez essa seja uma das maneiras pelas quais conseguimos nos comunicar com eles de forma mais eficaz do que outras espécies. Após uma pausa considerável, o almirante não falou mais. É meu desejo urgente que o novo programa de treinamento seja instituído sem demora, comandante Zakava. Avalie a compatibilidade dos potenciais recrutas com as espécies nativas de Terminus 9. Podemos estar diante de uma vantagem tática significativa se isso não for um incidente isolado. Almirante, eu concordo. Junto com 72.993 outros. Tess notou uma mudança na cor do traje de contenção do almirante. Uau, você é o primeiro desse tipo nas Forças Galácticas Unificadas, e isso é algo. Extensa pesquisa sobre você e seu amigo será desejada pelo xenobiologista. Spot virou-se para encarar Tess, e suas fossas sensoriais brilharam de contentamento ao devolver seu olhar. Minha posição não está clara, você poderia talvez esclarecer. Um som que poderia ter sido uma risada veio do modulador de voz do almirante. Você já ouviu falar dos manipuladores de sombras da morte? Observando um novo grupo de recrutas humanos se aproximar cautelosamente de um bando de jovens sombras da morte, Tess estava na borda da floresta de folhas de lâmina de 6 meses depois. Spot havia crescido ainda mais ao lado dela, seus espinhos agora tinham emblemas ornamentais de golfe, que ele ainda não havia comido ou destruído. Quando os recrutas ansiosos ouviram ela dizer, lembrem-se, ela o chamou a atenção. Pensem neles como gatos gigantes e letais com problemas de abandono e o poder de derreter ossos. Eles podem detectar sua ansiedade pelo cheiro, então exalem confiança sem violência. Como resultado dos esforços da manipuladora R7293, conseguimos estabelecer um vínculo com 17 dessas criaturas e expandir o programa para 3 mundos da morte adicionais que possuem predadores de topo comparáveis. Um recruta sussurrou para o outro, ela está falando sério. Ao que o comandante Zukvar respondeu, absolutamente. Zukvar havia aprendido a não gostar dos humanos, mas pelo menos tolerar suas estranhas habilidades. As criaturas ainda eram mortais, máquinas de matar perfeitamente evoluídas, mas Tess não pôde deixar de sorrir ao ver uma das sombras da morte se aproximar cautelosamente de uma recruta feminina que exibia os marcadores bioquímicos que o Dr. Keane havia considerado compatíveis. Sem que ela soubesse, no entanto, estava sua notável disposição para adotar estranhos e suaves alienígenas que cheiravam vagamente como sua prole. A parte mais engraçada, você pergunta. Ela não falava com ninguém em particular enquanto Spot se apoiava em sua perna com um afeto esmagador. O Conselho Galáctico passou séculos tentando encontrar espécies dignas de se juntarem à sua elite militar com base na força, tecnologia e defesas naturais. Acontece que os humanos se qualificaram porque cheiramos como bebês monstros e somos teimosos demais para saber quando deveríamos estar aterrorizados. Macacos-nos de um planeta remoto tinham a audácia evolutiva de cheirar como o prol de macacos que faziam até os fuzileiros espaciais mais endurecidos verificarem sob suas camas à noite, como se lessem seus pensamentos. Centenas de civilizações avançadas pela galáxia dominaram a viagem mais rápida que a luz, conquistaram doenças e construíram impérios que se estendiam por múltiplos sistemas estelares.
Apesar de tudo isso, de alguma forma, os macacos nos prevaleceram. Spot fez aquele barulho que Tess aprendera a associar com risadas. O universo parecia ter um senso de humor, afinal, enquanto devorava talheres, e quem pensava que os humanos eram os fracos nessa relação estava rindo na cara deles. Porque a questão, no final das contas, não era qual espécie era o predador supremo. Um ano após a descoberta inicial, Tess se viu discursando para o Conselho de Segurança Galáctico, uma honra geralmente reservada para oficiais de alta patente e seres com mais apêndices do que ela poderia contar com duas mãos. A questão era qual ápice havia persuadido o outro a voltar para casa e lutar suas batalhas. Nesta corrida armamentista evolutiva específica, a humanidade saiu vitoriosa por uma larga margem. Você quer nos informar, Alto Conselho de Rex, uma criatura feita do que parecia ser cristal vivo e desprezo concentrado, que devemos reorganizar todo o nosso aparato militar para acomodar tanto humanos quanto seus animais de estimação. Ao ouvir a palavra animal de estimação, Elspot, que estava deitado de costas ao lado do pódio de Tess como um enorme tapete de pesadelo, levantou a cabeça e soltou um som profundo e retumbante, que fez vários assistentes do conselho correrem para se proteger. De maneira calma e ponderada, conselheira, Tess respondeu. O programa de integração das sombras da morte aumentou as taxas de sucesso das missões em ambientes de alto risco em 73%. Essas criaturas não são animais de estimação, mas parceiros. O almirante Yorix, que agora é o aliado mais leal de Tess na hierarquia militar, ativou seu display holográfico. Os números falam por si mesmos. Em todas as métricas, as equipes de Dead Shadow humanas superaram as unidades convencionais. Nossa busca nos levou além de Terminus 9 a 6 outros mundos de morte onde encontramos predadores ápice compatíveis. A Câmara do Conselho estava cheia de murmúrios em várias línguas. Um representante de Avlani levantou um tentáculo. No entanto, o custo de enviar humanos através da galáxia para formar alianças com predadores locais é ofuscado pelas armas avançadas que esses predadores tornam obsoletas. A estrutura cristalina do Alto Conselho de Rex vibrou em algo que poderia ser irritação enquanto Tess interveio, dizendo que uma sombra da morte poderia substituir uma inteira de batalhadores por uma fração do custo dos recursos. As implicações filosóficas são preocupantes porque, por milénios, definimos o valor das espécies sencientes por suas realizações tecnológicas e complexidade cultural. A Câmara ficou em silêncio enquanto todos, incluindo Spot, aguardavam a resposta de Tess. Um sorriso, um gesto que os humanos sabiam que poderia indicar amizade ou o início da violência, apropriado para sua espécie, apareceu em seu rosto. A Confederação Galáctica só admitiu humanos devido às suas capacidades básicas de viagem espacial. Agora você está insinuando que seu traço mais valioso é cheirar bem para os monstros. Com todo o respeito, conselheiro, acredito que você tem uma compreensão fundamentalmente errada da natureza humana em suas mãos. Nossa capacidade de nos conectar com outras espécies, e não a tecnologia, é nosso maior trunfo evolutivo. Ela colocou uma mão na enorme cabeça de Spot. Aqui na Terra, domesticamos lobos em cães, transformando inimigos ferozes em amigos leais. A história do nosso passado evolutivo é a de uma espécie que prosperou não por causa de sua força, mas por sua adaptabilidade e disposição para cooperar. Formamos laços com gatos, cavalos, pássaros e até mesmo bactérias em nossos intestinos. O traje de contenção do almirante Yurix mudou de cor para indicar aprovação. Os cristais do Alto Conselho de Rex refletiam a luz em um padrão que sugeria profundo pensamento. Vivi por 7 séculos e, durante todo esse tempo, nunca pensei que formar laços com criaturas inferiores pudesse ser uma vantagem evolutiva. O programa de manipuladores é apenas a progressão natural do comportamento humano. Eles buscam a espécie dominante em qualquer ecossistema e estabelecem relações mutuamente benéficas com elas. Enquanto a sala estava cheia de sombras da morte e burocratas, T reprimiu uma resposta sobre quem era o menor dos dois. Vex finalmente anunciou que o Conselho deliberaria, mas acho que talvez precisemos reavaliar nossa compreensão do papel da humanidade na Ordem Galáctica. O almirante Urix se aproximou de Tess enquanto eles deixavam a câmara. Desempenho impressionante. Olhando para Spot, que já estava causando um pequeno pânico entre as forças de segurança do Conselho apenas por estar ali, Tess pensou, você percorreu um longo caminho desde o recruta R7293. Os almirantes Vakota tinham transmitido que poderia ter sido diversão, e é um velho ditado na inteligência militar. Nunca subestime uma espécie que pode fazer amizade com sua cadeia alimentar. Os dois certamente tinham causado uma impressão. Enquanto Tess ria, ela disse, na Terra, chamamos isso de ter um cachorro. Spot, atrás deles, fez aquele mesmo som de triturador de lixo comendo talheres novamente. Parecia que algumas coisas transcendiam as fronteiras galácticas, como o vínculo entre um humano e seu enorme, mortal, mas, em última análise, leal companheiro. Se o resto da galáxia tivesse um problema com isso, eles poderiam sempre confrontar as sombras da morte.